eu gostaria que vocês falassem sob a ótica do plano espiritual acerca de profissionais que têm o poder de influenciar ou decidir o rumo das pessoas ou de famílias aqui na Terra. O que dizer de advogados que, exercendo sua profissão, defendem assassinos, traficantes, etc. E sobre juízes? Se forem de boa índole, creio que deve ser difícil tomar certas decisões. É interessante essa colocação aqui, porque muitas vezes a gente vai se deparar com essa situação. Mas aí, passo para vocês ajudarem a nossa internauta a entender. Olha, o que a gente sabe sobre a questão dos advogados que atuam na área criminal não é que eles tenham que atuar para tentar livrar os seus clientes das culpas que eles possam ter, mas que eles permitam com que todos os recursos legais que estão disponíveis para alguém que está em conflito com a lei, que possa ser utilizado, para que ninguém haja de uma forma ilegal com aquele que cometeu um crime. Então, o sujeito cometeu um crime. É claro, ele não está negando, ele está dizendo que, não, fui eu, matei, me matou, beleza. Então, para que ele não seja julgado de uma maneira sumária, para que não haja ódio, para que ninguém carregue na tinta, o advogado vem defendendo o seu cliente para que ele consiga efetivamente ser beneficiado com aquilo que a legislação tem e a legislação seja executada nele conforme ela tem que ser aplicada, sem excessos, mas procurando a justiça. E todas as vezes que um advogado dessa área ele age burlando a lei, agindo de maneira a comprometer o efetivo exercício da justiça, ele também está se comprometendo espiritualmente, ele assume compromisso. Assim como um político assume compromisso espiritual quando ele age de maneira equivocada, assim também um advogado que se coloca como um advogado criminal, com a visão de que ele vai livrar o outro para que ele não encontre as consequências do que ele fez, às vezes subornando pessoas, comprando pessoas, para que ele possa ter benefícios ilegais para seu cliente, ele está se comprometendo espiritualmente com aquilo que ele faz. Ele escolheu uma profissão e ele pode estar usando essa profissão para se comprometer, tal como um policial que, de repente, no exercício de sua profissão, que é defender a sociedade, ele começa a fazer justiçamento, entra num esquadrão da morte, mata pessoas, faz execução sumária, ele se compromete espiritualmente também. Se compromete. Usa de violência, é um policial extremamente violento com as pessoas, agride, bate, também se compromete. A mesma coisa acontece com um juiz, não é? Que ele, ao se apresentar de forma a prejudicar as pessoas de maneira intencional, ele também se compromete dessa forma. Nós temos um livro, o livro Libertação, que conta a história de Margarida. O pai dela era juiz, tá? O pai dela era juiz. E os julgamentos, as sentenças que o pai dela dava injustas, acabavam provocando ações no mundo espiritual e acabaram por perturbar a família dele. Então, isso tudo acaba acontecendo. A gente vai respondendo por aquilo que a gente faz. Mas isso não ocorre só com juízes e advogados e policiais. Um professor que, em sala de aula, também age de maneira a corromper a cabeça dos seus alunos, também assume parcela de responsabilidade com o encaminhamento que essa juventude pode dar. Um influenciador digital que também age impulsionando pessoas ao ódio, à promiscuidade, ao desequilíbrio, ele também assume parcela de responsabilidade com aquilo que ele está sugerindo para as pessoas. Ou seja,
todas as nossas ações em sociedade, quanto maior o número de pessoas que se inspiram naquilo que nós fazemos, tanto maior se torna o nosso compromisso espiritual diante daquilo que a gente faz. Inclusive pai e mãe, né? Que também estamos influenciando. A gente às vezes não beneficia o nosso filho porque ele fez algo, foi uma conquista positiva, às vezes dá um limite para ele, ou põe ele de castigo porque ele fez alguma coisa errada, ou pede para ele resolver o problema que ele criou. Então, são as leis que regem a nossa casa, essas leis regem a sociedade também, e alguém tem que cuidar dessas leis e colocar em prática. Agora, quanto advogado advogar a favor de assassinos, eles precisam de advogado também. Porque antes de ser assassinos, eles são pessoas que se equivocaram feio, cometendo o assassinato. Mas, diante da lei, é preciso que alguém, no caso, o advogado, cuide primeiro para provar se ele realmente é culpado ou inocente, porque ele pode não ser o assassino, ou pode não ter feito tudo o que estão dizendo que estão fazendo. Mas então deveria ser a função do advogado mostrar, não, isso ele fez, isso ele não fez. E cuidar para que a pena seja justa. Eu já estou falando aí do assassino que todo mundo sabe, tem um monte de testemunho, para que a pena seja justa. Ele não pode ficar sem advogado, o que pode fazer com que o outro lado transforme a pena legal em vingança. Aí vem linchamento, vem tudo junto. Mas toda vez que as prisões elas não estão atendendo às leis penais que demonstram como deveriam ser viver os nossos detentos, nós estamos saindo do caminho correto também. Toda vez que numa delegacia de polícia, que precisa ter policial, precisa ter delegado, precisa ter tudo isso, extrapola-se o que está na lei e parte-se, por exemplo, para a violência física, as pessoas respondem. Respondem porque isso, olha, fica gravado na consciência e não tem coisa pior, gente, do que a culpa gravada na nossa consciência.